Agradecemos mais uma vez aqueles que estão participando do estudo da lição. Que Deus esteja nos abençoando a cada um dia, cada um de nós, para a compreensão da verdade, para que nós possamos estar cada vez mais, né, nos unindo a Cristo. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Que Teu Santo Espírito esteja conosco nesses momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos e agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. O tema sobre lei e graça é um tema que é às vezes polêmico, né, para alguns, né? Mas para Deus não existe polêmica, porque Ele é quem estabeleceu tanto a lei como também a graça. E as duas coisas, né, cada uma tem o seu papel e sua função. E nós vamos ver isso na Bíblia, vamos ver nas Escrituras. E a graça, para entendermos a questão de graça, nós temos que buscar a verdade. E a verdade, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Então nós temos que cavar, né, na palavra de Deus para entendermos o que significa lei, graça e verdade. E ao compreender a verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. O verso principal nos diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Jesus morre porque o papel da lei não era salvar a humanidade. O papel da lei é estabelecer as normas, os padrões, né? Tanto nós vamos ver que existem leis morais, leis naturais, né? Que nós entendemos como as leis físicas, né, que existem na natureza. Todas são leis que Deus estabeleceu para que o universo pudesse existir da forma que ele é. Então essas leis são padrões que Deus estabelece de regras que devem ser seguidas, né, a cada momento, a cada instante. Já a salvação é uma decisão tomada por Deus, né? E essa salvação é baseada na graça. Nós vamos entender por que é baseada na graça. Gênesis 6, 7, 8, alguns dizem, não, a graça veio só depois que Jesus veio, né? Ou a graça não existia antes de ter sido dada a lei no Sinai. Então causa-se muita confusão. Então eu trouxe uma passagem aqui para mostrar que a graça sempre existiu. A graça, desde que o homem pecou, Adão e Eva, nós estamos vivendo sob graça, porque era para ser o quê? Termos sido destruídos. Não fomos destruídos pela graça de Deus. E aqui em Gênesis 6, 7, 8, Deus mostra mais um exemplo para nós aqui disso que significa graça. Deus, né, o mundo tinha se afastado de Deus a tal ponto, né, que os pensamentos eram cada vez mais maus e iníquos, que Deus decidiu destruir a terra, né, num dilúvio, né, ou os seres vivos num dilúvio. Mas aqui a Bíblia revela a graça. E disse o Senhor: destruirei o homem que crieis de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Diz aqui, né, de forma complementar, fala: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então a graça, ó, já existia. Quando é que é dada a graça? É quando nós não temos condições. Noé também era pecador, não podemos dizer que Noé não pecava, mas os pecados de Noé, Deus, né, conseguiu olhar para ele de modo que Deus permitiu que ele fosse salvo e sua família. Isso significa graça. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, Deus vê o nosso interesse, a nossa busca, né, de melhorar, de buscar a Ele. E aí ele nos dá a graça dele. Hebreus 4,16 diz que o trono de Deus é um trono de graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então o trono de Deus é um trono eterno e é um trono de graça. Trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então existe um tempo que Deus nos dá, que é um tempo de graça. Podemos ver que Deus deu um tempo de graça, né, de cerca de 120 anos na época, né, de Noé, para aquelas pessoas. E muitos deles podem não ter aproveitado esse tempo. Alguns podem ter aproveitado essa graça e ter morrido antes do dilúvio, né? Outros que viviam naquela época praticamente não aceitaram esse tempo oportuno. Nós também estamos vivendo num tempo de graça, né, que é o tempo entre a pregação do Evangelho, o final da pregação do Evangelho e a volta de Jesus. Que nós possamos aproveitar esse tempo oportuno, como diz a Bíblia aqui. Por quê? Porque o julgamento de Deus é baseado na lei. A salvação é pela graça.
Mas aqui diz, ó, em Salmo 119, 42, diz: a tua justiça é uma justiça eterna. Quando Deus julgar a todos, ele faz ser de forma justa. E essa justiça de Deus é baseada na lei dele, que também é eterna. E diz aqui: a tua lei é a verdade. E o que significa verdade? É muito interessante, né? A gente pode dar um exemplo assim. Por exemplo, na natureza existem metais, né? O ouro, as pedras semi-preciosas. Quando você dilui isso aqui e vai dividindo em partículas, não dá para você distinguir uma cor da outra. Só que a nível macroscópico, a nível da nossa visão, nós podemos ver o ouro, né, ferro e outros tipos de, né, metais e outros tipos de materiais que existem. Todos eles existem porque Deus estabeleceu um padrão e isso faz ser a verdade. A verdade é aquilo que é o padrão, é aquilo que é estabelecido, aquilo que de fato Deus estabelece como é realidade. E o conselho que Deus nos dá para essa semana está lá em Isaías 8,16. Liga o testemunho. O que é ligar o testemunho? O testemunho é a palavra de Deus. Liga o testemunho. Sela a lei entre os meus discípulos. O que é selar? A Bíblia diz que nós somos ser selados na testa, né? E também diz uma profecia que alguns vão seguir o mundo e vão seguir os poderes das trevas, vão ser selados na testa ou na mão. Então, selado, né, com a verdade. Deus quer que nós sejamos selados com a lei. E a lei é o quê? A verdade, como nós estamos vendo aqui, ó, a verdade. E entre os meus discípulos. Então, se você quer ser discípulo de Deus, você tem que estar ligado ao testemunho de Deus, que é o que? As Escrituras. E a lei tem que estar selada aqui na tua mente e no teu coração. Essa é a síntese da lição essa semana. Isso Deus não vai te forçar. Tu tem que escolher e aceitar Deus. E aceitar essa proposta que Deus faz para ti. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Deus criou, né, seres perfeitos, né, que tinham, né, a perfeição, mas existia a possibilidade, né, de rejeitar a vontade de Deus. E aí conta-se o caso de Lúcifer, né? E Deus diz aqui que Lúcifer, né, a gente olha assim que existe reis na Terra. Hoje nós vemos várias formas de governo, né? A gente vê os governantes e pensa, né, que os governantes é quem estão de fato exercendo o poder, né? Mas a Bíblia revela que por detrás, né, de fato, o verdadeiro governante ou é Deus ou é Lúcifer. E aqui Deus conta, né, em Ezequiel 28, 12 e 15, que tinha um rei de Tiro. E esse rei de Tiro era governado por um verdadeiro rei. Que aqui Deus fala quem é esse rei. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe: assim diz Yahvé Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Então era o quê? Um selo, era selado. Era cheio de sabedoria, era sábio. Perfeito em formosura, não tinha defeitos. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Então não podia ser esse rei de Tiro, não poderia ser um ser humano, né? Quem teve no Éden lá foi Adão e Eva. Então aqui Deus está dizendo que é outra criatura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e foi criado o quê? Perfeito, cheio de sabedoria. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então esse ser tinha o quê? Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Então tinha pedras que nós nem sabemos o que é e que nós nunca tivemos ou não vamos ter. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Então era um ser envolvido, né, com a música. No dia em que foste criado foram preparados. Aí Deus revela aqui quem é esse rei de Tiro. Tu eras querubim. Querubim é um anjo que tem 4 asas. Serafim é um anjo que tem 6 asas. Então eram anjos querubim, ungido para cobrir, te estabeleci. Então Deus criou ele com um propósito, com uma missão. No Monte Santo de Deus estava. Então Deus tem um lugar onde Deus habita, esse é o chamado Monte Santo. No meio das pedras afogueadas andavas. Eu não sei que pedras afogueadas são essas, mas existe. A Bíblia está revelando que existe. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E o que é iniquidade? Iniquidade é a transgressão da lei. Então quer dizer que já existia lei lá na época no céu?
A Bíblia diz que já existia. Porque se não tem lei, não existe pecado. Porque aqui diz lá em João, 1 João, né? 3, né? Verso, né? 4 diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Tem outras versões, deixa eu ver se eu pego aqui outra versão. Outra versão aqui, né? Vou mudar aqui a versão para a gente olhar aqui, Almeida corrigida. Vamos ver a revista corrigida. Vamos ver se eu vou aplicar aqui. Vamos olhar em João, para a gente observar aqui a diferença. 1 João 3, né? Foi a mesma coisa. Deixa eu ver outra versão. King James atualizado. Vou aplicar aqui. Vamos ver agora. É porque tem uma versão que diz que o pecado é a transgressão da lei. Olha, essa versão já diz assim: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive na rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei, que é a mesma coisa de iniquidade. Ali está escrito iniquidade, mas iniquidade é justamente pecado. Então se achou pecado e iniquidade. Lúcifer, né, que é o nome dele, é Lúcifer, ele foi o que? Transgressão da lei. Então já existia lei no céu, sempre existiu lei, como a gente falou. Deus criou as leis, e as leis, elas existem para determinar normas e regulamentos, e a forma como as coisas devem existir. Então, ó, Isaías 14, verso 12, fala um pouco mais de Lúcifer aqui, ó. 14, 12, né? Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã? A estrela da manhã é justamente Lúcifer, né? O filho da alva, da alvorada. Como foste atirado à terra, tu que derrubava as nações. Então Deus fala aqui que Satanás está envolvido com a destruição das nações. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração. Aqui Lúcifer declarava no próprio coração, né? Hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado, né, de Zafon, ao alto do norte do Monte Santo. Subirei ao mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Deus diz aqui que, na verdade, né, ele tinha o plano, né, na mente dele. Deus sabia que esse plano era o quê? Tirar Deus, né, do universo, e ele queria assumir o lugar de Deus. Então essa aqui tem um pecado, né, que é a cobiça. E o primeiro pecado também: não terás outros deuses diante de mim. E o último mandamento diz: não cobiçará as coisas que pertencem ao outro. Então ele cobiçou algo que pertencia somente a Deus e quis ser Deus, ou seja, transgrediu a lei. Então a lei existia lá no céu, e existe, e ainda existe, e a lei da terra também existe. Apesar de alguns dizerem que a lei foi abolida. Deus não abole suas leis. As leis servem para estabelecer as normas, como a gente falou, e os padrões de existência. No livro Maior Discurso de Cristo, né, de Ellen White, página 109, ele explica um pouco mais aqui. Ó. A vontade de Deus se expressa nos preceitos de sua santa lei. Ou seja, a vontade de Deus. Quando eu tenho a casa, né, eu e minha esposa moramos aqui, nós estabelecemos normas e formas de viver dentro da casa. Nossos filhos são ensinados a seguir essas normas, que seria o quê? As leis. A casa, né? Aí eu posso estender, é o universo. E as normas da casa é Deus que estabelece. Então, é o que nós conhecemos e entendemos como leis. A vontade de Deus se expressa nos preceitos de sua santa lei. E os princípios dessa lei são os mesmos princípios do céu. O princípio não muda. Os anjos celestiais não atingem mais alto conhecimento do que saber a vontade de Deus. Então, quando é que nós vamos estar de acordo com a lei? Quando nós estamos obedecendo a lei. Fazer a sua vontade, né, é o mais elevado serviço que se possa ocupar suas faculdades. Então nós também fomos criados à imagem e semelhança de Deus para o quê? Para fazer a vontade de Deus. Dessa forma que nós glorificamos a Deus. Alguns dizem: como é que a gente dá glória a Deus? Vivendo de acordo com a vontade dele. Nós estamos dando glória a ele. E aí a gente entra em terrenos
Importantíssimo. Deus criou o quê? Macho e fêmea, homem e mulher. Então Deus planejou que você fosse homem e planejou que você fosse mulher. Então alguns estão dizendo aí que não, você pode escolher. Não, não pode escolher. Nem eu, por exemplo, eu acabei de ter uma filha. Eu não escolhi, não determinei o sexo da minha filha, não. Quem escolhe é Deus. Assim como também tivemos um filho, também é Deus que escolhe. Deus tem planos para cada um de nós quando Ele nos traz a existência. Nós, seres humanos, fazemos parte desses planos, né? Porque nós decidimos ter, né, filhos ou de uma forma ou de outra, né? Mas Salmo 139 diz que Deus já tem planos para nós, cada um de nós. Então, aqui, ó, Salmo 139 diz assim. Salmo 139. Ó. Tu formaste o íntimo do meu ser e me testeste no ventre da minha mãe. Graça te dou pela maneira extraordinária, Salmo 109, verso 14, como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente, tecido nas profundezas das terras. Aqui, ó, no 16 diz, teus olhos viam meu embrião, em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados até mesmo que um só deles, antes mesmo que um só deles existisse. Então Deus tem planos para você, que se você nasceu homem ou mulher, Deus tem um plano, apesar que existem esses problemas, né, de más tendências, né, que a gente pode ter hereditária ou até cultivada, né, relacionada, né, a você vinha pensar que você deveria ter outra forma de sexo, mas não é isso. Se você buscar Deus, Deus vai te esclarecer, Deus vai te ajudar e vai te encaminhar para que você cumpra esse propósito. Isso significa glorificar a Deus. Existem tentações? Existe. Sempre vão existir tentações de diversas formas. Inclusive também em relação a esses pontos também que eu estou citando. Mas Deus, se nós decidimos fazer a vontade de Deus, Deus nos dá o poder para obedecer. Não vai ser de uma hora para outra, mas nós vamos conseguir. Louvado seja nosso Deus. Então a lei no céu estabelece algo que é fundamental para nós hoje entendermos. Ó. A vida, o que é a vida eterna? Aqui a Bíblia explica. Se você não soubesse, não sabia até agora, a Bíblia explica. A vida eterna é esta, o quê? Que te conheçam, a ti só, por um único Deus verdadeiro. Então é o primeiro mandamento, né? E o segundo mandamento, e o terceiro mandamento. E o quarto mandamento estão relacionados com conhecer a Deus. Ó. Não terás outro Deus diante de mim. Conhece Deus. Qual é o nome dele? Tem um nome? Tem. Yahvé. Não o faça a imagem, né, para adorar a Deus, né, de forma errada. Não tome o nome de Deus em vão e guarde o dia que ele colocou para nós guardarmos, que é o sábado. Isso faz parte de conhecer a Deus. E a Jesus é quem enviaste. Jesus, né? Como é que a gente conhece Jesus? Através das Escrituras. Nós conhecemos a Jesus e entendemos que Jesus, além de ter se tornado humano, é o ser divino, é o ser eterno que veio para nos salvar. Então, isso é que é a vida eterna. Se nós entendermos isso e aceitarmos essa verdade, Deus nos garante o que é a vida eterna. Amém? Louvado seja nosso Deus. João 5,20 diz assim, ó, 1 João 5,20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Quem é esse Filho de Deus? Jesus. E nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no que é verdadeiro, estamos. Quem é que nós estamos? Em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é, aqui está dizendo que devemos conhecer o verdadeiro. E que no verdadeiro nós estamos. Isto é, quem é o verdadeiro? Em seu Filho, Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que esse, né, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Alguns têm dúvida que Jesus é Deus, né? Mas a própria Bíblia revela que Jesus é Deus. Ele tornou-se humano, mas sempre foi Deus e sempre será Deus. Eclesiastes 3,14 diz assim, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Tá vendo? Então, seu cromossomo é XY, vai ser XY até enquanto você existir. Se seu cromossomo é XX, será XX até o tempo, todo o tempo. O que Deus faz dura o quê? Eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Ao tentar alterar essas coisas, você está
fazendo algo que você não vai conseguir fazer. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então Deus estabeleceu também as leis. Eu mostrei só a lei do cromossomo. É uma lei, né? Nosso par de cromossomo. É por isso que o DNA ele já tem uma série de informações que são o quê? Baseadas nas leis que Deus estabeleceu para que nós existamos. Tenhamos 2 olhos, nariz, né? Dois ouvidos, né? Uma boca, o cabelo na cabeça, né? Tenhamos determinadas cores, né? Determinado tamanho. Isso tudo é baseado o quê? Num código, né? Que Deus colocou no DNA. E esse código é o quê? Uma lei. Também. Jeremias 31, 35 36 diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia. É outra lei, ó. E as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Alguns, né? Foi ensinado a gente, né? Que a lua não tem luz, mas a Bíblia diz que a lua também tem luz própria. E que essa lua, junto com as estrelas, coordena o quê? A noite. E o sol, o dia. Deus também que agita o mar. Quem é que agita o mar? Alguns pensam, né, que as ondas, né? Quem é que mantém esse movimento que nunca cessa? Pelos princípios energéticos, né, que a gente estuda, trabalho nessa área, né, de movimentos dos corpos, tem que existir uma energia mantendo esse movimento. Porque se não existir, uma hora ela vai parar. É igual você chutar uma bola, a energia daquele chute vai durar um determinado tempo. Uma hora vai parar. Então o que faz as ondas do mar continuar fazendo esse movimento? Não, o movimento da Terra, né? Girando em torno de si mesmo, né? Girando em torno do Sol. Mas quem é que está fazendo esse movimento aí também? Tem que ter alguém fazendo esse movimento. Se ele existe, esse movimento. Porque se existir o movimento da Terra, a forma, né? Nós não deveríamos ter nível do mar. Porque era para estar o quê? As águas, elas acompanham, né, o movimento dos corpos. Então, se existe o nível do mar, é estranho dizer que a Terra está se movendo. Então, bramando as suas ondas, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O nome de Deus é o quê? Um dos títulos é o quê? Senhor dos Exércitos. Se falharem essas ordenanças diante de mim, Deus fala, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim. Então ainda existe a descendência de Israel? Existe, eu sou um deles. Se você aceitou Jesus, você também é um deles. Porque a Bíblia lá diz, né, em Gálatas, que todos aqueles, né, que aceitaram Jesus como Salvador são descendentes de Abraão e são descendentes de Israel, fazem parte de Israel. Louvado seja nosso Deus, hein? Porque Deus tem um plano para nós e para cada um daqueles que aceitam, né, o chamado para ser o quê? Parte do povo de Israel. E aqui diz, para alguns que têm dúvida, diz aqui, ó, se sois de Cristo, né, Gálatas 3:29, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. E aqui diz mais, ó, pois todos quantos, no verso 27, em Cristo foste batizados, de Cristo vos revestistes. Amém? Esse é o plano da redenção. Essa é a graça de Deus para cada um de nós. Não importa a nossa origem, e sim não importa qual é a nossa escolha. E aí eu resolvi trazer para vocês aqui uma matéria muito interessante, que está lá publicada, né, pelo Web. Fala sobre o tema de constantes e inconstantes, está na Scientific American, né, de 2005, que fala, né, assim, algumas coisas nunca mudam. Os físicos a chamam de constante da natureza. Constante da natureza que nunca muda é o que? Padrão. Se é padrão, tem uma lei por detrás desse padrão aí. E os físicos diziam que algumas coisas nunca mudam. Os físicos a chamam de constante da natureza. Eles supõem que certas quantidades, como a velocidade da luz, que é representada pela letra C, a constante gravitacional de Newton, né, também representada pela letra G, a massa do elétron, né, por ME, sejam sempre iguais. É a hipótese, né, e que eles têm feito essas medidas, né, e comprovado até aqui. Em qualquer momento ou lugar do universo. Aí eu não posso dizer isso, porque o universo, como ele é muito grande, a gente não pode estabelecer isso aí, mas essa é a hipótese deles, né? Em torno dela são construídas as teorias da física, que define a estrutura da natureza. A física progrediu a realizar medições cada vez mais precisas para os seus valores.
Apesar disso, ninguém até hoje conseguiu prever ou explicar essas constantes. Só sabe que quando mede, dá esses valores. Os físicos não têm ideia por que utiliza esses valores numéricos específicos. Você vê como é que é a vida, né? A gente fala de ciência, eu sou cientista e eu estudo isso e ensino também. Mas muitas das coisas a gente não consegue explicar. A gente só consegue o quê? Medir, consegue identificar, consegue quantificar. Nas unidades do sistema internacional, C é aproximadamente 300 mil, né, quilômetros por segundo. Né? G é 6,73, né, vezes 10 a menos 11 em SI. Né? SI é Newton em metro. Né? E massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31. Números que não seguem nenhum padrão reconhecível. Por que não serve padrão reconhecível? Porque não consegue comparar com outra coisa. Você só sabe que é esse valor aí. A única característica comum a muitos desses valores é que, caso fossem diferentes do que são, ainda que ligeiramente, estruturas atômicas complexas como seres vivos não existiriam. Eles verificaram que todos nós somos compostos de partículas, e se houvesse uma pequena alteração nisso aí, nós deixaríamos de existir. Se nós continuamos existindo, é porque essas coisas se mantêm de forma constante e equilibrada. O desejo de explicar as constantes está por trás dos esforços para desenvolver uma descrição completa, né, unificada na natureza. Ele chama teoria de tudo. O físico tem a esperança que tal teoria mostre que cada constante da natureza possui apenas um valor possível. Ficaria assim revelada uma ordem, né? E nós já sabemos que a ordem existe e que esse padrão existe. Assim como existe a lei moral, que é os 10 mandamentos, existem leis físicas, leis naturais. Eu dei o exemplo, né, da questão do cromossomo do DNA. É uma lei. Então a gente fica falando de leis, que as leis foram abolidas, como as leis, elas não são abolidas, elas são mantidas. O que existe, né, é obediência a Deus e desobediência a Deus. Mas a lei de Deus se mantém. É por isso que o universo se mantém. Então a lei que Deus deu, né, em Deuteronômio, na verdade é porque o ser humano tinha que se afastar de Deus. E havia necessidade de quê? De relembrar ou de saber o que é que Deus, qual é a vontade de Deus. Então Deuteronômio 4,14 diz assim, ó: também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos. Estatuto é o quê? Norma, lei, né? Padrões, né? Regras. E aí tem as leis cerimoniais, leis morais, né? Leis de rituais, de santuário. E alguns, né, dizem, não, mas Jesus aboliu, né? Mas a Bíblia diz aboliu o quê? Leis de sacrifício relacionado ao Cordeiro, a ele mesmo, a morte dele na cruz. E as leis cerimoniais relacionadas ao quê? A esse sacrifício. Ai, Jesus aboliu por quê? Porque ele cumpriu isso na cruz. Mas Deus falou de abolição das leis morais? Ou das leis da natureza? Não. Em algum lugar, nenhum lugar. Então as leis, por exemplo, que Deus estabeleceu de animais limpos e impuros, continua? Continua. Alguns citam uma passagem, né, de Pedro, né, em Atos, né? Lá está claramente dizendo que Deus diz que não podemos comparar pessoas a animais. Não existe pessoas consideradas puras e impuras, assim como os animais. No que Deus não está dizendo lá que aboliu essa lei. Os animais continuam puros e impuros. E você deve comer aqueles que Deus diz que você deve comer. Porque são leis. Se são leis, se você desobedece, vão haver consequências na sua vida. Deuteronômio 17:19 diz: e terá consigo, e nele, né, lerá essa lei todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus. Então Deus diz que nós temos que repetir, porque nossa natureza é pecaminosa. Então nós tendemos a esquecer ou até rejeitar a palavra de Deus. Por isso tem que ler todo dia. Então, se você não lê a Bíblia todo dia, eu recomendo que você comece a ler. Vá lendo aos poucos, leia passo a passo, de modo que você entenda aquilo que você está lendo. Às vezes você vai ter que ter auxílio de um dicionário bíblico, de uma chave bíblica, ou de outras versões da Bíblia para você entender. E tenha paciência com você mesmo, mas siga em frente. Então Deus diz que nós temos que aprender a temer a Ele, para guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos, e para cumprir. Então o propósito da existência das Escrituras e da existência da lei é para que seja obedecido. Então Deus deu uma lei para o sol, para a lua,
o sol e a lua se movimentam cumprindo o quê? As ordenanças de Deus. Por isso que a lei existe. E o propósito da existência da lei é que ela seja cumprida. Deuteronômio 39:10 diz assim: e o Senhor teu Deus te fará o quê? Prosperar em todas as tuas mãos. Ó. Então Deus disse, se você aceitar a vontade dele, decidir fazer a vontade dele, Deus vai te fazer prosperar em toda a obra das tuas mãos. É maravilhoso, né? Eu não quis trazer as maldições aqui, porque maldições a gente já sabe a maldição. A gente vive cheio de problema, é doença, né? É pandemia, é inflação. Tudo isso aí, essas crises que nós passamos é fruto, né, do pecado, da desobediência a Deus. Mas eu vou falar das bênçãos, né? Deus disse, se você decidir obedecê-lo, ele vai te fazer o quê? Prosperar em toda a obra das tuas mãos. Você quer prosperar? Então, decida obedecer a Deus. No fruto do teu ventre, Deus vai abençoar o quê? Teus filhos, o nascimento dos teus filhos. No fruto dos teus animais, Deus vai abençoar o nascimento dos teus frutos dos teus animais. No fruto da tua terra, ou seja, aquilo que tu planta, ou aquilo onde você trabalha, Deus vai te abençoar, assim como abençoou José. Né? Para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer o bem. Se você decidir fazer a vontade dele. Como alegrou em teus pais, quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, ó, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos. Então, como é que Deus, a gente diz agora que Deus aboliu? Quem é Deus? Quem é o Deus do Antigo Testamento? Quem é o Deus do Novo Testamento? É o mesmo, Deus só é um. Vamos já ver. Guardando os seus mandamentos escritos nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Então é por isso que Jesus chega lá. Alguns falam que Jesus aboliu os mandamentos. Aí Jesus chega e diz, não aboli nada não, eu vim cumprir. E ele chega um momento e diz, se você me ama mesmo? Então guarda o quê? Os meus mandamentos. Que mandamentos é esse que Jesus está dizendo? É o que ele deu lá no Sinai. Quem foi que deu a lei lá no Sinai? Jesus disse que ninguém nunca viu a Deus o Pai. Então quem é o Deus que se revelou a Moisés? Jesus. E a Bíblia diz justamente isso aqui, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus 13:8. Então Jesus é Deus, é o mesmo o quê? Ontem, hoje e vai ser eternamente. Porque aqui Colossenses 2:9 diz, quem é Jesus? Porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No original, quando eu li isso aqui, fala pleroma. Eu já fico arrepiado. Pleroma significa a plenitude, a tradução é essa mesma, a plenitude de tudo. Ou seja, Deus é a divindade de forma completa, Jesus. Amém? Então diz aqui, ó, 1 Coríntios 10, de 1 a 5, explica quem é Deus que andava na nuvem. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés. Houve batismo naquela época? Houve. Na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual. Nós comemos hoje o pão da Santa Ceia. Naquela época também comia? Comia. Ok. Comeram da mesma comida espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual. Nós bebemos hoje também o suco hoje de uva. Que tem que ser o suco de uva. Também eles beberam no passado. Beberam da mesma bebida espiritual. Pois que bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra quem era? Cristo. Amém? Então quem é o Deus que deu a lei no Sinai? Jesus, Cristo. Na sua forma divina. Mas Deus não se agradou da maior parte deles aqui fala. Ó. Por isso muitos morreram. Então Deus anda conosco, anda, mas nós temos que agradar a Deus. A nossa vida tem que agradar a Deus. Deuteronômio 10, de 12 a 13 diz assim, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? O que Deus pede de nós? Senão que temer é respeitar o Senhor teu Deus, que ande em todos os teus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Como é que a gente vai saber isso aí? Guardando os mandamentos. A forma externa para saber se eu estou no caminho é o quê? Guardar os mandamentos. Ah, mas você pode até simular guardar os mandamentos e não amar a Deus? Pode. Mas uma hora a verdade vai aparecer. Você não vai aguentar por todo o tempo. Que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para teu bem. Então, os mandamentos, estatutos é para o quê? Para o nosso bem. Por que eu digo isso? Porque de Satanás é esperto. Quando o povo foi para lá, para
o povo de Israel foi lá com 70 pessoas junto com Jacó, já existia um sistema religioso lá de adoração ao sol, à lua, às estrelas. Então os anjos, né, que são na verdade demônios, assumiram, né, personificação de seres aqui, ó, como Osíris, Deus da vida após a morte. Osíris, um dos deuses principais. Ísis, né, que é a mulher de Osíris, deusa da maternidade mágica e da fertilidade. Ó. Horus é o filho, né, de Osíris e Horus, que é em alguns lugares reconhecido como Apolo. Osíris aqui é Zeus, e aqui, né, Ísis, eu acho que é Afrodite ou Vênus. E aí, ó, Ra é o deus Sol do Egito. E aí tem vários deuses, Sete, né? Amun, Ptah, Rató, todos esses deuses, né, na verdade são o quê? Deuses demônios que estabeleceram um sistema de adoração, né, falso, para que as pessoas vivessem aqui presa a esse sistema. E esse sistema ainda continua existindo hoje. Até hoje, por exemplo, aqui, ó, essa Rató era a mulher que era o quê? Representada com um boi. Aqui é chifre de boi, com um sol na cabeça, né? E tem aqui uma serpente, ó, que é relacionada com a adoração, né, ao deus, o touro, um boi. E aí existe carnaval, né, relacionado com isso aí. Carnaval, existe um boi, né? Existe também um jacaré, né? Ó, o jacaré aqui, né? Um desses deuses aqui, eu acho que é o jacaré, né? Não sei se é o Sete. Um desses deuses aqui também do Egito era um jacaré, né? E seja, esse sistema continua existindo, e quando o povo de Israel foi para lá, eles aprenderam a adorar esses falsos deuses. É por isso que Deus diz aqui que lá nós somos escravizados. Ainda hoje nós somos escravizados. Infelizmente, nós somos escravizados. Por quê? A mentira e a falsidade nos mantêm escravos. E aí é por isso que eu estou dizendo para você. Agora mesmo estão falando, né? Estão começando a entender que as vacinas não são vacina, porque vacina é o que? Ela imuniza, ela previne que você não vai ser o que? Contaminado. Essa a vacina. Mas só que disseram que essas terapias aí eram vacinas. E essas terapias, o que elas fez? Hoje estão se comprovando que, de fato, ela não imuniza você. Você corre o risco ainda de ser contaminado, né? Pegar o vírus e vir a óbito. Do mesmo jeito. Então, a verdade, ela nos liberta e nos prepara, né? Para o quê? Eu recomendo que, se você pegar, faça um tratamento. As doenças são tratadas, né? Quando a prevenção não funciona, você tem que ser tratado. Tem que tomar algum remédio para poder você se recuperar. Da mesma forma, é da forma espiritual. E Deus, qual é o tratamento que Deus usa para nós hoje? É o quê? A lei, os estatutos e juízos. É o tratamento para que nós possamos nos recuperar da escravidão do pecado. E diz aqui: então clamamos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para o quê? Para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto e com sinais e milagres. Então Deus também, quando nós lemos a Bíblia, nós aceitamos a verdade, Deus faz o quê? Nos retira de quê? Dessa escravidão do pecado, tanto física, como moral, como espiritual, como mental. Mas Deus fala aqui para nós, ó, existem pessoas que são rebeldes. Ai dos filhos rebeldes, diz Yahvé, que tomam conselho, mas não de mim. Né? Às vezes a gente faz de tudo, lê todas as coisas, faz, né, todas as coisas, e a última coisa é ler a Bíblia e orar. Ou seja, tomam conselho, mas não de Deus. Se cobrem com a cobertura, mas não do meu Espírito. Né? Não busca, né, o Espírito de Deus. Para acrescentar o quê? O que acontece? Pecado sobre pecado. Aí só vai acontecer pecado sobre pecado. Descem ao Egito, ou seja, descer ao Egito é o que? Descer para adorar o que? Esses falsos deuses aqui, ó. Que está manifestado, né, hoje em várias religiões falsas, né? E vários sistemas, né, de políticos também, que criam, né, a ilusão que vai resolver o problema do mundo. Como o socialismo, né, que tenta dar solução para a humanidade, né, independente de Deus. Isso não existe. Que desce ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Muitos de nós ainda estamos escravos do Egito. Mas Deus diz aqui, ó, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E Deus diz o quê? Não terás outro Deus diante de mim. É o primeiro mandamento.
Então nós temos que reconhecer que só há um Deus, só há alguém que é soberano sobre nós, que é o Deus criador de todas as coisas. E é por isso que a Bíblia diz aqui que Abraão foi um grande homem. E Abraão foi justificado pelas obras, né? Não foi justificado pelas obras, ele teria que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, se você crê, né, que Deus vai te dar poder para que você guarde os mandamentos dele e se você seja mais feliz, Deus vai o quê? Te imputar isso aí como justiça. Isso se chama o quê? Graça. Nós não somos perfeitos. Nós nunca vamos conseguir guardar a lei perfeitamente, mas se nós decidirmos obedecer a Deus e tentarmos fazer o melhor, o resto Deus completa. Deus completa. E o que é justificação pela fé? É a atuação de Deus abatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. É o que eu falei, Deus completa. Quando o homem percebe a sua insignificância, está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Amém? É por isso que nós passamos por crises, para reconhecer que nós não temos força, para reconhecer que nós não vencemos sem Deus. Sem Deus, nada nós podemos fazer. E a Bíblia diz que não é por causa da justiça que Deus nos vai levar para o céu. Deus nos leva para o céu porque Ele é bom, né? Não é por causa da justiça que o Senhor Deus te dá essa boa terra para possuí-la, né? Porque nós somos os povos obstinados, igual era o povo lá daquela época. Obstinado é o quê? Teimoso. Mas sim porque Deus prometeu, né? Deus prometeu quem? Para Adão e Eva que viria salvar o homem. É essa promessa que Deus vai cumprir. Não porque nós sejamos bons. Não porque Adão e Eva sejam bons. Mas porque Deus é bom. E isso se chama graça. O inimigo, né, de Cristo, que se rebelou contra a lei de Deus no céu, tem como um general habilidoso e treinado, trabalhado com todas as suas forças, trazendo um artifício após outro, cheio de engano para anular a lei de Deus. Então ele tenta, né, dizer que a lei foi anulada, porque a lei, né, sendo anulada, você vai desobedecer a Deus naquele ponto, e ele sabe que com isso Deus não vai poder te abençoar. E ele vai te destruir dessa forma. O único verdadeiro detector do pecado, né, é a lei. É o padrão da justiça. É por isso que o cromossomo nosso, como eu dei o exemplo do cromossomo, sempre vai sair o quê? Homem e mulher. A união de homem e mulher, ou sai homem ou mulher. Essa é uma lei. Se houver erro ou falha aí, termina o quê? O organismo rejeitando esse feto. Esse feto tende a ser abortado ou rejeitado, a não existir. Porque Deus cria leis. Então, o que diremos, pois? É a lei pecado? Não, de modo nenhum. Paulo fala aqui, mas eu não conheço o pecado, senão pelo quê? Pela lei. Então, a lei me diz que eu devo atravessar, né, com o carro, né, nos trânsitos lá, no farol vermelho, no farol verde, não no vermelho. E no farol amarelo eu tenho que prestar atenção. Porque eu não conheceria a concupiscência, que é o quê? É a busca, né? Se a lei não dissesse não cobiçarás. A concupiscência é aquela propensão para o mal. E Romanos 8,2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A gente diz que Jesus aboliu a lei, não. A lei que Deus deu, que é os 10 mandamentos, como nós não conseguimos obedecer, o que acontece? Nós morremos. É a lei do pecado e da morte. Então Deus teve que colocar outra lei. Que lei é essa? A lei que ele fez ao viver como ser humano sem pecado. É a lei do Espírito de vida. Ele dá o quê? Uma nova vida para nós. Uma nova natureza. Para que nós possamos viver de acordo com a lei novamente. E aí diz aqui, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Debaixo da graça, porque agora nós estamos vivendo de acordo com a lei do Espírito da vida de Jesus. E Jesus vai nos dando o quê? Poder para fazer a vontade dele a cada dia. Você aceita esse plano? Eu já aceitei. Tem sido uma luta cada dia. Eu vou ser sincero para você. Tem dias e noites que eu fico pensando, orando, para que Deus me dê poder para travar minhas lutas. Mas uma coisa eu sei, Deus está certo e quem está errado sou eu. E outra coisa eu sei, que o justo viverá pela fé. E se nós não desanimarmos, não desistirmos de Deus, Deus vai andar conosco até o fim. Você
aceita esse plano também? Eu aceitei. Que Deus te abençoe, te dê um bom fim de semana e um feliz sábado para ti, ti e teus familiares. O sábado começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sábado. Graça e paz de Deus para ti. Amém.